sobre nós, reina sobre mim, sobre ti, sobre nós, reina sobre nós, sobre mim, sobre ti também, reina sobre nós. Terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar, O Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. O seu encontro com o futuro é aqui. Por meio da Palavra de Deus, nós vamos ver o que acontecerá em breve e o que o Senhor deseja façamos nós para que nos preparemos para este futuro. Você hoje vai escutar parte da mensagem que Deus mandou fosse pregada a toda nação, tribo, língua e povo. Digo isto não porque penso, mas porque está escrito. Se lemos juntos Apocalipse capítulo 14, encontramos no verso 6 exatamente esta informação. Leiamos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Um anjo foi enviado do céu com uma mensagem. Ela é uma mensagem salvadora. Embora o seja, é uma advertência e traz a mais terrível ameaça jamais enviada pelo céu aos homens. Nós estivemos durante vários programas estudando esta mensagem. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade e já estamos quase finalizando este estudo. Mas você que perdeu os outros programas pode ter acesso a esta série ligando para o telefone que está na sua tela e pedindo a série sobre a última mensagem de advertência enviada por Deus ao mundo. Vários DVDs onde ela é explicada passo por passo, palavra por palavra, a fim de que você possa compreendê-la, aceitá-la e andar no caminho da vida eterna. Esta mensagem é um cheiro de vida ou de morte. Aceitá-la significa salvação. Rejeitá-la, perdição eterna. Nosso sincero desejo, portanto, é que você a aceite. Hoje, vamos tratar de um conceito estabelecido no mundo cristão a partir desta mensagem, mas que, como veremos pela palavra de Deus, não é verdadeiro. Vamos ler Apocalipse 14, a partir do verso 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A partir deste verso que lemos, muitas pessoas pensam que existe um lago de fogo eterno para o qual os ímpios são lançados e ficam ali eternamente para pagar pelos pecados que fizeram durante a sua vida. Agora, queria levar você a considerar, primeiro, segundo a lógica das coisas, qual seria o pecado que um filho seu teria de fazer para você condená-lo a ficar queimando eternamente? Haveria? Bom, se você, que é um pai humano ou uma mãe humana, ou mesmo que não seja pai ou mãe, dificilmente diria: existe de fato um pecado que me levaria a colocar o filho para queimar pela eternidade. Se você consegue
ter amor por este filho, a ponto de não fazer isso com ele, quanto mais Deus. Deus, ele colocaria os seus filhos para queimar eternamente? Faria isso justiça a um Deus de amor? Muitas pessoas têm medo de Deus hoje porque elas recebem informações distorcidas sobre o caráter de Deus. A palavra de Deus de nenhuma maneira sustenta o entendimento de que exista um lugar onde um filho de Deus, alguém que Deus criou, vá queimar eternamente. Essa expressão, a fumaça sobe para todo sempre, que nós vemos aqui no verso 11, ela é extraída do Velho Testamento. Lá está em Isaías, capítulo 34, nós vamos ler os versos 5, 9 e 10. Os versos que leremos falam da destruição de um povo antigo, povo de Edom. E vamos ver como Deus se expressa ao referir-se à destruição deste povo. Acompanhe o texto. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Verso 9. E os seus ribeiros se transformarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. O Senhor fala sobre a destruição de Edom, e as palavras que ele usa para dizer que seria uma destruição definitiva são: a sua fumaça sobe para todo o sempre. Edom ficava próximo do que hoje é o país de Israel. E nós não vemos nenhum lugar ali onde o fogo suba para sempre ou fumaça suba para sempre. Não. Daí entendemos que a interpretação desse texto não é essa. Usando a expressão "a fumaça sobe para sempre", o Senhor está informando a nós de que a destruição será eterna, ou seja, nunca mais vai se levantar aquele que foi destruído. Edom nunca mais se levantou. Hoje não existe um país chamado Edom. De fato, a Bíblia se cumpriu. A fumaça sobe para todo sempre. A destruição foi eterna. Este é o sentido desta expressão. Usada no Apocalipse, ela é extraída daqui e retém o mesmo sentido. Em Apocalipse é dito que os adoradores da besta e da sua imagem serão atormentados com fogo e enxofre de uma tal forma que a sua fumaça sobe para todo o sempre. Segundo o que entendemos pelo texto de Isaías, podemos compreender que a informação do Apocalipse ela é assim: os ímpios, adoradores da besta e da sua imagem, eles serão destruídos para sempre, nunca mais se levantarão. E outros textos da palavra comprovam ser este o entendimento. Primeiro, gostaríamos de apresentar o livro de Judas. Ele tem um capítulo apenas, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então o texto continua. O texto diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. O Gênesis relata que Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e enxofre que desceu do céu. Sodoma e Gomorra ficavam onde hoje é o Iraque. E nós não temos nenhuma notícia de que naquele local o fogo permanece até hoje. Pelo contrário, os arqueólogos já encontraram que na região geográfica onde antes era Sodoma e Gomorra, existe uma grande concentração de enxofre. Isso prova que o relato bíblico é correto, ou seja, de fato estas duas cidades foram destruídas por enxofre. Mas por outro lado,
também prova que o fogo eterno não é um fogo que queima para sempre. A expressão fogo eterno, usada na Bíblia, é um símbolo de um fogo que destrói para sempre. Aqueles que sofrerem a pena do lago de fogo serão destruídos para sempre e serão como se nunca houvessem existido. Há um texto que claramente diz isto e nós gostaríamos de compartilhar com você. Ele fala sobre os ímpios e encontra-se em Obadias, capítulo 1, este livro tem apenas um capítulo, verso 16. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Os ímpios serão como se nunca houvessem existido. Sofrerão sim uma pena, serão queimados no lago de fogo, mas isso terá um fim, será por um tempo determinado. A Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 4, textualmente afirma que a duração será curta, o intervalo de tempo no qual as pessoas estarão ali queimando será limitado. Vamos ler o texto. Malaquias 4, versos 1 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Raiz e ramo serão destruídos quando vierem os fogos, o fogo ardente, o lago de fogo. Verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios se farão cinza. Quando fazemos uma fogueira e o material que estava no fogo termina de ser queimado, o que resta são as cinzas. Deus coloca exatamente o mesmo exemplo para que através da natureza nós entendamos. O fogo eterno, ele queimará, consumirá para sempre e terá consequências eternas. Existe uma outra razão de ser para o uso da expressão fumaça que sobe para todo o sempre. Você que já fez alguma fogueira deve ter notado que quando as labaredas do fogo se acabam porque o material ali foi consumido, ainda assim a fumaça continua subindo. E nesse momento a fumaça é um testemunho, é um registro de que de fato ali houve fogo. Ali houve uma destruição que consumiu completamente. Ao Senhor dizer, no Apocalipse, que os adoradores da besta serão consumidos e a fumaça do seu tormento sobe para sempre, isso quer dizer que a história da desobediência, a história do pecado jamais será esquecida, razão pela qual o pecado nunca mais vai se levantar novamente. Acredite, amigo telespectador, hoje nós temos que lidar com o pecado, mas em breve Deus porá um fim a isso e nunca mais o pecado se levantará novamente. Isso porque os salvos saberão quais são as consequências do pecado e ninguém mais desejará pecar contra Deus. Ninguém mais quererá transgredir os mandamentos da lei de Deus. Todos entenderão finalmente que a lei de Deus é a lei que garante a liberdade e a felicidade do homem. O apóstolo Tiago, já na sua época, dizia que esta lei dos 10 mandamentos não é um jugo de servidão, como muitos colocam, mas é uma lei de liberdade. Vamos ler o texto em Tiago, capítulo 2, no versículo de número 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei que diz não matarás, é boa?
o que você acha? E o que tal a lei não adulterarás? Você gostaria que um rapaz cumprisse isso para com a sua filha? Que tal a lei honra teu pai e a tua mãe? Você que já é de idade, gostaria que os seus filhos cumprissem essa lei?